Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Orar e Vigiar no YouTube. E no vídeo de hoje, iremos fazer a nossa oração dos Salmos. Gostaria que me acompanhasse nessa oração, lembrando que não precisa ser em voz alta. Apenas mentalize as palavras com atenção. O mais importante é se conectar com cada versículo, evitando que a sua mente traga suas preocupações do dia a dia. E foque neste momento, pois ele irá iluminar e reverberar por todo o seu dia. Salmos capítulo 1. Primeiro, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Segundo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Terceiro, pois será com a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quarto, não são assim os ímpios, mas são com a moinha que o vento espalha. Quinto, por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E por fim, sexto, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo começa com uma poderosa declaração sobre a bem-aventurança, ou felicidade verdadeira. Ser bem-aventurado é mais do que estar momentaneamente feliz. É ter uma alegria profunda e duradoura que vem de uma vida vivida em harmonia com Deus. No versículo 1, somos instruídos a evitar 3 comportamentos. Primeiro, andar segundo o conselho dos ímpios. Segundo, deter-se no caminho dos pecadores. E terceiro, assentar-se na roda dos escarnecedores. Ímpios seriam aqueles que não têm fé ou desprezam qualquer tipo de religião, também conhecido como hereges, e que possuem valores morais contrários aos estabelecidos pelo senso comum. Ponto importante, não estamos falando de pessoas que não frequentam algum templo sagrado ou religioso, e que ainda assim seguem o caminho do bem, que aplicam aos ensinamentos do Mestre Jesus ou de outro profeta, mas sim de pessoas com condutas imorais, que não respeitam o próximo ou leis de sua sociedade, que criticam e ofendem pessoas por conta de sua opinião, visões e estilos diferentes dela mesma. Escarnecedores seriam aqueles que tratam alguém com escárnio, que seria uma zombaria, ou seja, que zomba, humilha outras pessoas. Por exemplo, quando você ajuda alguém e usa esse momento para se vangloriar e não se importa se esse momento poderia ofender aquele que está sendo ajudado, se sentir humilhado por depender da piedade de outra pessoa. Isso nos mostra a importância de escolher cuidadosamente nossas influências. As pessoas com quem nós associamos e os conselhos que seguimos podem moldar nosso caráter e o nosso destino. O livro de Salmos nos alerta contra a influência negativa daqueles que desprezam os princípios divinos. Em contraste, o versículo 2 nos diz que o homem bem-aventurado encontra prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Aqui lei não se refere apenas a regras, mas ao ensinamento e à sabedoria de Deus. Meditar na lei do Senhor significa refletir continuamente sobre seus princípios, permitindo que eles guiem nossas ações e pensamentos. É através dessa meditação constante que encontramos verdadeira sabedoria e direção para nossas vidas. O versículo 3 usa uma bela metáfora para descrever o justo. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Essa imagem nos fala de estabilidade, crescimento contínuo e produtividade. Assim como uma árvore necessita de água para prosperar, nós precisamos de palavras de Deus para nutrir nossas almas. Quando estamos enraizados em Deus, somos sustentados pela sua graça e produzimos frutos bons e duradouros em nossa vida. Ou seja, quando estamos cuidando da nossa conexão espiritual com o divino, com o nosso Mestre Jesus ou com todos os nossos amigos espirituais, quando estamos estudando sobre esse tipo de assunto, sendo caridosos da melhor forma possível, sem sacrificarmos a nós mesmos, mas sendo prestativos de forma saudável, estamos produzindo boas vibrações e nos elevando a conexões mais profundas e verdadeiras com outras pessoas que têm o mesmo tipo de comportamento que nós. Cuidando dos nossos pensamentos, nossas ações, certamente seremos auxiliados pelos bons espíritos e pelo nosso Mestre Jesus. Em contraste, os ímpios são descritos no versículo 4 como moinha que o vento espalha. Moinha é um resíduo da colheita que não tem valor e é facilmente levado pelo vento. Isso nos mostra a instabilidade e a futilidade de uma vida desconectada de Deus. Sem raízes profundas na espiritualidade, somos vulneráveis a tempestades da vida. Quando insistimos em ter uma vida meramente material, ou seja,
focando apenas nas riquezas terrenas a todo custo, sem que essa busca necessariamente ajude a nossa sociedade a evoluir de uma forma saudável, onde buscamos apenas destaque social, saciar nossos prazeres carnais e de forma desenfreada, ignorando pedidos de ajuda que sempre nos alcançam de alguma forma. Nós estamos desconectados com Deus, com a divindade que criou esse universo e que nos ama incondicionalmente, e será questão de tempo para sentirmos profundamente a falta dessa conexão de forma desesperadora. No versículo 5, nos lembra das consequências dessa escolha. Os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No final, todos seremos chamados a prestar contas de nossas vidas. Aqueles que escolhem ignorar os caminhos de Deus enfrentarão a justiça divina, ou seja, tudo que aceitamos ou deixamos de fazer irá gerar uma consequência futura e ninguém terá permissão de responder pelas nossas faltas. Geralmente somos convidados a fazer o bem, principalmente de forma mais simples e que todos tenham acesso, ou seja, doarmos o nosso tempo para quem esteja precisando naquele momento difícil. Quando você deixa de escutar aquele que precisa da sua compreensão, quando você deixa de ajudar aquele que está em apuros e que esse auxílio está ao seu alcance, quando você é irresponsável com os sentimentos de outras pessoas ou muitas vezes por não deixar claro sobre as suas reais intenções, quando você pronuncia palavras duras e pesadas tendo ciência de que estas irão ferir profundamente quem está te ouvindo, quando você deixa de fazer o bem ou insiste em fazer o mal, tudo isso será cobrado de você quando encerrar esse ciclo, porque a justiça divina não ignora detalhes, não se confunde, não segue tendências e não comete erros. Ela atua na perfeição que a humanidade tanto sonha em alcançar. Finalmente, no versículo 6, nos dá uma garantia reconfortante. O Senhor conhece o caminho dos justos. Não importa as dificuldades que enfrentemos, Deus está atento às nossas vidas e nos guiará pelo caminho certo. Em contraste, o caminho dos ímpios perecerá. Isso nos lembra que as escolhas que fazemos têm consequências, ou seja, a lei de ação e reação. O bem que oferecemos ao mundo nos será retribuído da mesma forma que o mal que causamos ao próximo voltará contra nós por outra pessoa. Mesmo que a sua vida esteja pesada, as coisas parecem dar errado o tempo todo, você se sinta desorientado ou desorientada, com uma vontade ardente de desistir de tudo, tenha certeza de que você não é o único ou a única. Muitas pessoas ao redor do mundo estão enfrentando problemas tão complexos quanto os seus. E todos nós estamos sendo auxiliados por uma inteligência superior, seja qual for a sua crença. E sempre que pedir ajuda, uma oração sincera, não decorada, que seja alimentada por palavras vindas do fundo da nossa alma, tenha plena certeza que da mesma forma que um novo dia iniciará com a presença do sol, você receberá essa ajuda. Continuará em sua rica jornada com um sorriso radiante como o sol da manhã e como as estrelas do anoitecer. Espero que essa reflexão de hoje tenha aumentado a sua vibração e tenha provocado um pensamento elevado em você, que tenha despertado um desejo sincero de fazer esse dia de hoje melhor do que o anterior, que cada pessoa que cruza o seu caminho hoje lembre dessas palavras, dessa oração, dessa reflexão e ajude ela a transformar o seu dia para algo melhor. Que Deus lhe acompanhe a cada passo e até o próximo vídeo.